Olá a todos, estou mais um dia aqui, para nossa conversa. Hoje eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você, Você sabe o poder interno que você tem? Você tem dimensão do poder grandioso que existe dentro de você, porque existe em cada um de nós. A gente vive a vida como se aquilo não existisse, como se aquilo é totalmente desconhecido por nós. Olha que tremenda perca de energia. A gente tem uma energia dentro de nós e muitos de nós passa a vida inteira sem acessar aquela energia, que é um pedaço de Deus está dentro de nós. E quem é Deus? Deus é o Criador, Deus é tudo. Deus é esse poder de vida que deu a nossa vida, que nos criou, que criou a natureza e existe em cada um de nós. Assim como tem na Bíblia e diz, a gente somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus, somos criados por Ele e somos todos imagem e semelhança dEle. Olha que impacto que isso poderia causar na vida de cada um de nós se realmente a gente parasse para pensar sobre isso e parasse a dizer: eu vou viver assim, eu vou viver para Ele, para o meu Pai, como se fosse imagem e semelhança realmente dele. Porque a gente pode até já ter se deparado com essa frase em nossas vidas, mas a gente nunca parou para analisar realmente o verdadeiro significado dela. Nós não íamos viver de migalhas, de muitas lamentações e limitações também. Nós íamos viver completamente diferentes, com mais fé, com mais ousadia, porque a gente ia se empoderar mais. Então, será que a gente já se questionou do poder interno que existe em cada um de nós, depositados por Deus dentro de cada um de nós? A gente já nasceu com esse poder, mas ele precisa ser acessado por nós, e ele está aqui dentro. Nós vivemos como se não existisse nada aqui dentro, muito menos um poder. Existe sim um poder sobrenatural dentro de nós, de criação, de vida, sabe? De força. Então a gente se sente tão inútil, a gente se sente tão pequeno. Na verdade, diante de Deus, diante do poder dele, dos milagres dele, a gente é sim pequeno, mas a gente tem a parte dele dentro de nós, que se for acessada por nós, a gente sim ganha superpoderes. A gente sim tem o poder de vida, poder de transformar, de criação. Podemos sim, a cada amanhecer, decidir pensar de uma forma diferente, reagir diante das circunstâncias de uma forma diferente. Talvez nós não consigamos mudar as nossas circunstâncias, o nosso entorno, a nossa volta, como a gente gostaríamos. Mas a gente tem esse grandioso poder de mudar nós mesmos diante daquelas circunstâncias. E tudo passa a ter um valor diferente. Então, o que eu quero questionar hoje com você, dizer aí para você, já parou para pensar no poder que você carrega, no que você está precisando fazer para acessar esse poder de uma grandiosidade desconhecida por cada um de nós? Mostre seu poder, permita aflorar esse poder. Ele é divino, ele é maior que tudo que existe, porque o Criador de tudo que existe tem um pedacinho dentro de você. Olha que divisor de águas a gente colocar isso na nossa vida, colocar esse pensamento dentro, enraizado de nós. Ele já está, mas dentro daqui, da nossa cabeça, a nossa fala
expressar isso. Saber que você é filho dele e viva para ele. Ele é cheio de glórias, ele é cheio de poder, ele é cheio de misericórdia, preenchido, ele que nos deu a vida. Então, o sentido de nossas vidas só vai ter o real sentido se ele for colocado na nossa vida, se Deus, se os princípios dele for colocado na nossa vida. Por isso esse vazio existencial que muitos de nós vivem. Porque ele que nos deu a vida, então a gente vai ter que trazer a essência dele para as nossas vidas, para a gente sentir a real plenitude, completude em nossa vida. É por ele, através dele, da palavra de Deus. Mas o que eu quero lhe questionar hoje, pare, pense, reflita e escreva. Eu conheço o poder que eu tenho. Eu sei o que é que eu posso trazer para a minha vida de melhor. O que é que eu posso fazer? A primeira coisa é indagar de você, tentar mudar os significados que você dá em sua vida. Sabe? A gente sabe que isso não existe, né? Eu já falei em vários vídeos que as verdades que a gente carrega é aquilo que a gente decide acreditar, ou seja, elas não são absolutas. Então vamos refletir quais são as verdades que a gente decidiu acreditar, quais são as verdades que a gente precisa mudar em nossa vida para trazer coisas melhores, maiores, mais profundas e dar um outro significado e trazer a real mudança para a nossa vida. Então, aqui é questionar. Já parou para pensar no poder interno? Você, tô falando com você aí, que nunca se permitiu pensar dessa forma, que sempre se sentiu menor do que outros seres humanos. Você tem a mesma essência dentro de si. Só apenas está desconectado com você mesmo. E aí você nunca vai atingir essa parte. Talvez a sua mente esteja muito barulhenta e você não consiga perceber a sua própria intuição que todos nós temos. Porque somos seres vibracionais. Então a nossa essência ela vibra. E a gente vai receber aquilo que a gente vibra. O que é preciso fazer para me descobrir, voltar para dentro. Me escutar, saber o que precisa ser mudado e modificado, saber que é aquilo que você precisa se ouvir. A gente vive totalmente no automático, não para refletirmos sobre o que precisa ser descartado, tirado de nossas vidas. A gente tem esse poder, porque ela chegou para a gente através de repetição. Então vamos repetir coisas melhores, mais edificadoras para a nossa vida, sabe? Aqui é um canal de refletirmos quem a gente era para desconstruir o que não precisa mais ser carregado daqui para frente e o que precisa daqui para frente eu dar um novo sentido na minha vida, trazer à tona uma nova versão. Mas para hoje, a nova versão, o instrumento que eu quero te trazer é esse questionamento. Eu tenho uma parte divina dentro de mim. Então eu tenho poderes de vida, de transformação, de criação dentro de mim. Porque Deus colocou em cada um, na nossa vida, esse potencial que a gente desconhece que existe e a gente desconhece ainda mais o poder que isso pode trazer à nossa volta, à nossa vida. Então que a gente se enchamos mais de confiança na vida, porque temos sim um poder de mudança, de criação, um poder que nós mesmos não sabemos a real dimensão disso. Porque o que criou tudo e até mesmo nós é superior do que qualquer problema que a gente esteja passando. Seja ele na saúde, conflitos internos, conflitos com pessoas ou com parentes.
situação financeira delicada, né? Na saúde, com um casamento, com um profissional, seja lá qual for, o que criou nós, Deus, é maior do que tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. Ou seja, nele você pode vencer. E o que eu trago hoje nesse vídeo é que ele possui dentro de você uma porção depositada em cada um de nós. Olha que impacto isso pode trazer em nossas vidas. Se a gente realmente trazermos isso, acreditarmos nisso. E isso, eu lhe garanto, é real. Você pode até passar a vida inteira sem acessar essa porção divina. Você pode passar a vida inteira. Mas você pode decidir acreditar nisso agora. E fazer o seu melhor. E fazer o bem. E fazer por ele, para Deus. Quando você olha o próximo, você não olha fulano ou cicrano. Você olha ele, para ele. Mire para ele. Sabe? Que coisas melhores vão começar a acontecer na sua vida. Temos superpoderes? Sim. Precisamos aceitar esses poderes. Eles existem dentro de nós. Então, cada um pode tornar a sua volta muito melhor se soubermos, utilizarmos e acessar. Então, esse caminho de autodescobrimento, ele te traz libertação de muitas amarras nossas. E a gente vive como se estivesse preso em algo, como se aquilo fosse imutável em nossa vida. Mas não é. E hoje o questionamento que eu trago é justamente esse. Pare para pensar e refletir. Você é filho de Deus. Qualquer problema ou situação difícil que estejamos passando, ele é maior. Nele podemos vencer. Então, questione-se. Cadê o meu poder? Se conecte com você, com a sua essência. Traga luz a essa afirmação que eu estou lhe repassando. E que eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Há um poder para ser explorado dentro de você. Ele é um poder simplesmente divino. Ele existe muito antes de você existir. Ele existe desde a criação de todos nós e desse mundo, desse universo e de tudo que nele existe. Ou seja, os nossos problemas foram construídos por nós, humanos, né? Seja qual for ele, é construção nossa. E o universo é a construção dele, ou seja, todos os nossos que a gente constrói é menor do que ele construiu. Ou seja, ele é maior do que tudo que a gente construiu, inclusive os nossos problemas, as nossas dores e as nossas angústias. Meu muito obrigada, que você reflita sobre isso. Deus, e tudo é possível. Em Deus tudo é possível. Meu muito obrigada. A fé em dias melhores para nos transformar e modificar a cada dia nesse caminho. Meu muito obrigada mais uma vez.